Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a todos meus irmãos que nos assistem, que nos acompanha diariamente. Que Deus abençoe todos. Amém? Irmãos, você realmente é de Deus? Você ama a verdade? Então assista esse vídeo. Por favor, assista esse vídeo. Mas antes eu quero dizer para os irmãos que eu estou de óculos de sol. Não é porque eu quero esconder o rosto ou a cara, como algumas pessoas estão comentando. Eu estou usando o óculos de sol porque eu não posso pegar iluminação nos olhos, claridade nos olhos. Entenda, bem? E outra questão é que o nosso propósito aqui não é defamar ninguém, não é falar mal de ninguém, pelo contrário, é conscientizar a verdade na vida das pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que estão vivendo totalmente enganado. Tem pessoas aí, irmãos, falando mal do bispo Alfredo, o homem numa situação que está passando, terminou de perder a esposa. Tem muitas coisas que o bispo Alfredo fala que eu não sou a favor. Mas não é momento, irmãos, da gente querer falar coisas que não vai ajudar, que não vai fortalecer, que não vai levantar ou edificar o coração dele, a mente dele, o pensamento dele, né? Então, irmãos, Jesus, uma certa vez, ele disse assim: aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que não se junta, se espalha, né? Ou seja, aquele que não está comigo, está contra mim. Então, irmão, para de querer encobrir erros dos outros, porque a Bíblia condena aqueles também que cobrem erros dos outros. Eu estava assistindo um vídeo, é muito triste, irmão. E nesse vídeo, o bispo Macedo, ele dizia que estava com a língua dele coçando para falar a respeito do bispo Alfredo. E que o bispo Alfredo Paulo ia terminar a vida dele, ou os dias de vida dele, da maneira que a esposa dele terminou. Ou seja, ele dizendo que o bispo Alfredo ia acabar da mesma forma que a esposa dele acabou. Irmão, isso não é conversa de um homem que prega a palavra de Deus. Eu quero até que o YouTube entenda as minhas colocações. Você que nos assiste, entenda as minhas colocações. Nós estamos no momento de falar palavras que edificam. Até porque Jesus disse, lá em João 8, se não me engano, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta o homem. Como é que um homem fundador de um ministério que prega a palavra de Deus para reinos e nações abre a boca e diz assim: eu estou com a língua coçando, para falar do bispo Alfredo Paulo. E os dias dele vai terminar como os dias da esposa dele. Irmão, isso não é... Você nunca viu Jesus Cristo? Você nunca viu Jesus Cristo falar essas coisas? Os discípulos falam isso. Os apóstolos falam isso, pelo amor de Deus. Se você não puder ajudar, irmãos, não atrapalhe. Se você não puder dar uma palavra de fortalecimento, não dê uma palavra de enfraquecimento. O que o bispo Alfredo fala, ou prega, não é momento de nós juntar, misturar as coisas agora. É momento de nós levar uma palavra
que vai abençoar, que vai fortalecer o coração do bispo Alfredo Paulo. Não é a conversa de um homem dizer assim, o fim dele vai ser igual da esposa dele. Porque Deus está tirando aqueles que não são dele, do nosso meio. Irmãos, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz, Jesus disse assim, ó, sacrifício, eu quero? Não. Ele disse assim, ó, misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Como? Misericórdia, eu quero, disse Jesus, e não sacrifício. Um homem que prega sacrifício, ele está anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário. O homem que prega um sacrifício que não seja o sacrifício do corpo humano, ou seja, sacrificar o pecado, largar o pecado já é um sacrifício. E é isso que Deus quer. Uma pessoa que prega o sacrifício igual ele prega, ele está anulando a morte de Jesus. Coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração. Como é que um bispo faz uma reunião entre pastores e diz assim, a minha língua está coçando para me falar a respeito do bispo Alfredo Paulo. A minha língua está coçando para me falar do bispo Alfredo Paulo. E o final dele vai ser igual o da esposa dele. Irmão, como foi que a esposa dele morreu? Olha a situação que a esposa do bispo morreu. Como é que eu vou dizer assim, o fim dele vai ser igual da esposa? Irmãos, preste atenção, por isso que o reino de Deus cada vez mais está mais fraco nesse mundo. E o reino das trevas cada dia mais se fortalecendo. Se fortalecendo. Então, a mensagem que eu assisti, ele dizendo que a língua dele está coçando para falar do bispo Alfredo. E que o final do bispo Alfredo, do bispo, vai ser igual da esposa. Homem de Deus, como é que você diz que é homem de Deus? Se Jesus mandou perdoar o próximo, se Jesus mandou perdoar um irmão culpado, até 70 vezes 7, falou para Pedro, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que perseguem. E não adianta você dizer que o único inimigo nosso é o diabo, não, que não é, porque se fosse, Jesus não tinha falado, amai os vossos inimigos e orai por eles. Se o único inimigo nosso fosse o diabo, Jesus não ia mandar você amar o diabo. Tem muita gente que fala, não, meu inimigo é o diabo. Não. Às vezes o nosso próximo é o nosso inimigo. E muito próximo é o nosso inimigo. Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que perseguem. Então, bispo Macedo, o senhor não pode querer o desejo do bispo Alfredo como aconteceu com a esposa dele. Isso é um absurdo. É uma atitude absurdamente errônea ou errada. Eu não estou aqui para falar mal de bispo, de igreja não, irmãos. Eu estou aqui para dizer que não é porque eu me desligo de um ministério que eu vou ser punido por Deus. Eu vou ser punido por Deus ou pelas minhas atitudes se eu sair de um ministério e voltar a praticar o pecado. Aqui é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Uma coisa que o bispo Macedo, um homem tão experiente, falar um absurdo dessa. Infelizmente, irmãos, pelo amor de Deus, fuja do mal enquanto é tempo. A palavra do Senhor diz, fugir da aparência do mal. E é isso que você, é isso que eu, é isso que nós devemos fazer. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. Fique todos na santa paz. Amém? Deus abençoe.